plano material, no plano espiritual. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de paz, de amor, de luz, de estudos, de tratamento. Que possamos nessa noite ter um convívio fraterno, ter um estudo produtivo, pedirmos desde já que a espiritualidade inspire o nosso amigo Luiz Della Torre, que vai fazer a exposição de hoje, os primeiros labores apostólicos de Paulo. Confere, nosso irmão do Instituto Espírita Allan Kardec de Torres. Muito bem-vindo. Vamos fazer uma prece no início do nosso trabalho. Procuremos nos sentir todos confortáveis na cadeira, procurar elevar o pensamento, nos vibrar em conjunto com a espiritualidade benfeitora que aqui se encontra. Só de fazermos esse movimento, já começamos a sentir o bem-estar do padrão vibratório mais alto, a satisfação de fazermos parte desse conjunto de espíritos encarnados e desencarnados. Temos em nosso Mestre Jesus e na espiritualidade benfeitora o nosso amparo, o nosso incentivo para que continuemos nessa encarnação, procurando construir tijolinho por tijolinho a nossa estrutura espiritual. Que hoje possamos colocar mais um. Que tenhamos um bom encontro em nome de Jesus, em nome de Deus, e que assim seja. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Olha a responsabilidade que eu tenho de falar sobre as cartas de Paulo. Não é fácil. Eu tinha lido há muito tempo as cartas, algumas coisas sobre as cartas de Paulo. Mas com o convite que eu recebi de vir fazer a palestra na Semana Espírita, eu comecei a estudar. Eu não consegui estudar tudo que precisa, porque é muito grande, muito linda, ela é grandiosa. Não só a escrita, mas como foi escrita e o sentimento que foram escritas essas cartas. Paulo, ou vamos começar com Saulo, né? Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos reunidos aqui para refletir sobre um tema tão precioso da fé cristã. Cartas de Paulo, que são apenas palavras do passado, mas verdadeiros ecos de eternidade, ainda vivos e atuais para todos nós. Essa entrada, assim, eu já comecei a ficar pensando, preocupado, mas é uma responsabilidade. No contexto espírita, Allan Kardec, através de estudos da obra de Allan Kardec e da comunicação com os espíritos, busca uma compreensão mais ampla e profunda dos ensinamentos cristãos, incluindo as cartas de Paulo. A visão espírita interpreta as cartas paulinas à luz da reencarnação, da lei, da causa e efeito, da evolução espiritual e da importância do amor como força transformadora. Aí eu disse, mas como amor? Por que amor? A gente sabe que Paulo, antes de ter o contato com Jesus, ele era um perseguidor dos cristãos
Ele judiava, mandava prender, buscava as pessoas fora de casa, botava para a rua. Que era cristão, ele não aceitava. Porque ele acreditava que era uma seita contra as leis de Moisés. E nessa caminhada dele, Saulo atuava ativamente e era muito hostil. Ele seguia Jesus no bom sentido, ele seguia os seus seguidores, mas teve a sua vida transformada. Eu sou obrigado a colocar essa parte aqui para poder ter entendimento. Ele começou a ter um contato com Jesus na estrada de Damasco, onde houve uma transformação total de Saulo para Paulo. E o que é essa transformação? Como ocorreu isso? Saulo era um político, era um doutor de lei, era um senhor da sociedade. Ele tinha penetração nos 3 mundos. Ele ia onde queria e era bem quisto, bem recebido, porque ele tinha aquela força de um romano. Embora sendo judeu, ele tinha a cidadania romana. E isso auxiliava ele o desempenhar o andamento em qualquer ministério na época. Onde ele queria ir, ele conseguia chegar. Ele tinha força, tanto verbal, como postura, como de pensamento, para exigir qualquer coisa. E nessa situação com Jesus, quando ele fez esse encontro com Jesus, ele acabou cego, ele estava indo atrás de Ananias, para matar Ananias, ele começou a ter um sentido diferente de visão. Ele entendia a lei de Moisés, mas ele começou a perceber a grandiosidade que era Cristo. Porque só nele falar, só nele desenvolver essa transformação, ele mudou. Ele mudou consciente. Ele não mudou por mudar, ele mudou consciente. E a partir daquele momento, ele começou a entender que ele teria responsabilidades como ele tinha na época de Moisés. Ele foi encontrar com Jesus? Não. Ele foi chamado por Jesus. E ele foi chamado por ser o romano que era. Porque uma pessoa, vamos colocar para os dias de hoje, uma pessoa decente, honesta, trabalhadora, responsável, age conforme a lei, é uma pessoa de confiança, né? Todo mundo gostaria de ter uma pessoa na família, no trabalho, na sociedade e conviver com ele, não é verdade? E por que Jesus não ia querer? Essa transformação de Saulo para Paulo e Jesus, quando Jesus disse para Ananias, Ananias, vá até a casa tal, na rua tal, e cure aquele irmão que está te esperando. E Ananias foi. O que chamou a atenção do Paulo quando Ananias entrou na porta? Bom dia, meu irmão. Ananias disse, bom dia, meu irmão. E esse bom dia refletiu muito em Saulo, em Paulo, porque ele começou a sentir a diferença material de lei, a diferença espiritual, o amor, a compreensão, a simplicidade. E com esse entendimento, Ananias deu um banho nele, limpou, conversaram. E a partir daquele momento, ele começou a pregar o Evangelho. Mas
como é que um homem teria condições de chegar num patamar tão grande naquela época? Né? Lá longe, 2000 e poucos anos, imagina. Ele foi formado por Gamaliel, um grande líder espiritual, mestre, e tinha uma sabedoria muito grande. E esse mestre educou o Saulo, que hoje é o Paulo. E a partir desse momento que ele foi convertido por ele mesmo, após conversar com Cristo, com Ananias, ele ficou sendo conhecido também como apóstolos dos gentios. A partir da sua experiência, Saulo agora é conhecido principalmente como Paulo, tornou-se um dos maiores propagadores do cristianismo, conhecido como apóstolo dos gentios. Então, vocês notam que foi a primeira caminhada dele. Ele já estava chamando a atenção para o desenvolvimento do trabalho. E o que são essas cartas? Se eu falar em cartas, todos nós vamos trazer no pensamento o papel, ler, escrever, mandar recado, mandar informação, dizer A, B, C ou D, não é verdade? Mas essas cartas não são isso. São cartas porque eram enviadas por pessoas que levaram as cartas. Porque naquela época a geografia era ruim de comunicação, então tinha que ser levadas as cartas para o pessoal tomar conhecimento. O que o Paulo estava fazendo? Só que essas cartas, para cada um que ele mandou, dizem algumas informações que foram mais de 100 cartas, que foram salvas apenas 14. Eu consegui 13. Das 13 eu consegui assimilar 8, porque são lindas e maravilhosas. Eu vou dizer para vocês uma coisa assim, eu estou com 75 anos. Eu estou no Espiritismo desde 1968. Eu já vi coisas, assisti coisas, passei por coisas no Espiritismo. Hoje, com 75 anos, após ler e estudar, eu estudei as cartas, eu indiretamente posso dizer assim, que eu mudei alguma coisa. Porque o que vale é o sentimento de cada um. E essas cartas falam de amor, sentimento, fraternidade. Ela é contra a imoralidade. Ela é contra as coisas erradas. Mas isso é normal para nós, não é? Mas o sentimento dessa carta não é o que está escrito, são as entrelinhas da mensagem que ele manda. Ele não conhecia quase ninguém do lado de lá. E ele escrevia como se fosse filho, como se fosse irmão. O sentimento que ele colocava na carta era tão grande, tão emocionante, que quem lia logo tinha as lágrimas, ficava emocionado. Para se ter ideia, um dia Lucas foi visitá-lo, ele estava preso, foi visitá-lo. E ele não estava escrevendo. Lucas disse, Paulo, tu tem que escrever para o povo te conhecer. Tu tem que escrever. Não quero mais. Paulo, escreve. Não tem sentido. Lucas olhou para ele e disse, eu não conheci Jesus. Eu não tive a oportunidade de viver com Jesus a época que vocês viveram. Eu não sei como era Jesus, até o dia que tu conversou comigo e me ensinou o que é o Evangelho, o que era Jesus, qual é o relacionamento de Jesus com Deus, a pureza, a grandeza disso. E eu enxerguei Jesus em ti. Olha a profundidade dessa passagem. Os dois eram apóstolos. Os dois estavam trabalhando
na mesma função que naquela época, você sabe disso. Os cristãos eram queimados em postes, eram presos, judiados, colocados na arena. E esse Paulo, e esse Lucas, com essa profundidade de amor e fraternidade. Isso consta nas cartas. As cartas são meias parecidas, porque as dificuldades, pela experiência de Paulo, ele conhecia mais ou menos todo o território. Então ele tinha uma base de como vivia aqui, como vivia lá, como era o povo daqui, como era o povo de lá. Então a centralização das cartas era iguais. O que mudava? O sentimento. Aquela força que ele tinha de transmitir para todos a verdadeira palavra de Jesus. Hoje eu pergunto, estamos felizes aqui? O que viemos fazer aqui na casa hoje? Viemos buscar um conforto espiritual. Viemos buscar um estudo, um aprendizado. É uma semana espírita. Só esse fato de falar a semana espírita, já existe um envolvimento espiritual tão grande que nós não imaginamos. A casa deve estar lotada por espíritos bons, por espíritos que precisam de ajuda, por espíritos curiosos e aqueles que precisam ouvir de verdade. Estão aqui. Isso tudo ele colocava nas cartas. Paulo de Tarso começou a escrever essas cartas às primeiras comunidades cristãs, porque era evangelista e missionário. E isso, nessa época, havia facilidade. O cristianismo estava sendo aceito, mais ou menos. Não existia tanta perseguição quando o Paulo foi preso e eles queimavam os cristãos nos postes. Não tinha, não era essa época ainda. Ele já escrevia. Evangelho e influências ele transmitia. Influências de bondade, de amor e de caridade. Fica até repetitivo, mas nós estamos repetindo o Evangelho faz 2000 anos. E estamos aprendendo ainda. Essa é a questão das cartas de Paulo. Nós não teríamos condições hoje de ler uma carta de Paulo. Porque nós não estamos preparados ainda para ter nas mãos uma carta destas, com tanta informação linda, emocional, do nosso Senhor Jesus, Paulo, e o contato de Jesus com Deus. Imagine esse movimento. Nós temos condições disso. Estamos engateando, estamos aprendendo. Isso ele colocava nas cartas também. Objetivo doutrinário. Paulo escrevia para fornecer orientação espiritual, resolver dúvidas, encorajar os cristãos que enfrentavam dificuldades e eram perseguidos. Não sei se vocês vão lembrar, mas isso aí passou na televisão. Lucas estava junto com Paulo, saiu da cadeia, subiu uma escadaria, chegou na rua, e quando ele olhou, tinha um assistido dele, que ele tinha dado assistência. Lucas era médico, ele tinha atendido essa pessoa. E quando ele entrou na rua, os romanos pegaram esse cidadão, colocaram querosene, gasolina, não sei qual é o produto que usava na época,
penduraram no poste e atearam fogo. Ele quis reagir, o cristão fez para ele. O que é isso, gente? O que é tu morrer queimado e não pedir ajuda? Fé. É acreditar realmente que existe um ser supremo, superior a leis materiais e que é envolvido com emoção, amor e coração. Isso é fantástico. Por isso que eu digo, que coisa interessante essas cartas. E se vocês pegarem Paulo Esteves, tem o prefácio de Emmanuel, é maravilhoso. Se pegar o Paulo Esteves e ler ele todinho, vocês vão entender alguma coisa, mas a parte das cartas é importantíssima. Resoluções dos problemas. As cartas abordaram questões específicas de cada comunidade, como imoralidade e a organização de doutrinas espirituais diferenciadas do Evangelho de Jesus. Para nós é novidade, né? Hoje nós enfrentamos isso, não enfrentamos? Falsos profetas? Enfrentamos, com certeza. A defesa do Evangelho, tudo isso constava numa carta. Defesa do Evangelho. Paulo escreveu para aprofundar os ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus, mostrando o que significa ser cristão diante das dificuldades enfrentadas. Defendia a fé e a salvação. Através de quê? A fé em Jesus. E o que é a fé em Jesus? Para nós hoje que estamos aqui estudando, o que é a fé em Jesus? Amor, sentimento, a fraternidade. Se nós pegarmos o nosso Evangelho, no primeiro capítulo ao último, nós vamos ouvir fraternidade, caridade, amor. Não é verdade? Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é amor, a fé em Jesus. E o que precisa para nós acreditar? O que precisa para nós seguir esse caminho? A espiritualidade nos dá a oportunidade de verificar na doutrina, de buscar o conhecimento, sim, porque nós não vamos aleatoriamente, vamos ler, vamos estudar. Esse estudo em si é um aprimoramento da nossa fé. É um buscar para o bem. Ele fala também das distâncias, que ele tinha dificuldade de correspondência. E aqui ele botou uma coisa bem interessante. Prioridade das mensagens. Paulo procurou garantir que a mensagem cristã não fosse distorcida, para que, à medida que era levada a novas culturas e povo, cada carta era uma mensagem especial, adaptada às necessidades exclusivas daquele povo. Eu imagino ele preso, sofrendo, ele apanhava, tinha pouco alimento, pouca água, não era assistido. E onde esse homem conseguiu força para escrever? Mas não é escrever, é ditar o que o coração dele sentia em relação a Jesus. Porque vocês sabem, ele foi o maior divulgador do Evangelho
de Jesus até hoje. Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele disse: o sentimento da carta de Paulo é tão profundo, tão grande, que hoje no orbe geral não teria uma pessoa para decifrar. O sentimento da carta. Olha a profundidade desse senhor, desse profeta, a sensibilidade e o amor que esse homem tinha por Jesus. E isso que ele era um ex-perseguidor. A razão foi tão grande, tão profunda, que ele mudou da noite para o dia. A partir daquele encontro com Jesus, nada mais teria como tirar dele o Evangelho. A missão de Cristo aqui. Paulo escreveu cartas para os romanos para se apresentar como cristão, expor seus ensinamentos e preparar sua chegada novamente a Roma. Ele esperava que servisse como base para as futuras missões em Roma, futuras missões doutrinárias. E o que acontecia? Ele chegava, descobriu, ele estava a buscar para surrar, para prender. Ele vivia escondido. Ele fugia para não ser agredido. Nunca desistiu. Vocês devem ter lembrado também uma passagem que tem, no dia que ele foi decepado a cabeça, o romano perguntou para ele: o que tu precisa? Nós vamos tirar a tua cabeça. Não preciso nada. Porque já estão me esperando ali, meus amigos, meus companheiros e a minha vida. Aconteceu a mesma coisa com Sócrates, lembra? Nós vamos matar Sócrates. O que ele disse? Mataram a mim? Não. Vão matar o meu corpo. A minha vida continua. É essa fé que a gente tem que começar a pensar. É essa fé que a gente tem que analisar o porquê que a gente não está chegando ali. Porque nós sabemos muito reclamar. Não é verdade? Ah, isso acontece comigo. Não. Eu vou contar uma história que foi contada para criança, para vocês terem uma ideia. Tinha um grupo de alunos que estudavam juntos e tinha noite do pijama. Aí uma professora perguntou: o que vocês querem? Eu já elas querendo dormir. Aí ali, ó, naquele cantinho ali, tinha um paninho estendido. A professora colocou. Quando as crianças iriam para o local, aconteceu alguma coisa que mudaram o local de dormir. Não foram dormir ali. As crianças chegam, ligaram, queriam voltar. Não, não vão. Não pode, não pode. Para vocês terem ideia, no outro dia, quando levantaram o paninho, tinha um ninho de escorpião. Se as crianças fossem para ali, o que ia acontecer? O que é isso? É Deus não ajuda? Não, Ele ajuda. Agora, nem sempre que tu quer é bom para ti. Não é verdade? A gente não sabe. Mas tudo que a gente quer. Mas não sabe o resultado do porquê que não deu. Assim é na viagem, no trabalho, em casa, no passeio. Não é verdade? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu aprendi isso e achei muito interessante. A consciência espírita é pensar como espírita. O que o Chico faria numa situação dessa? É uma situação delicada que a gente não sabe. O que o Chico faria? Pensa, analisa e toma a decisão. Tem o livre-arbítrio, não é verdade? Ele fala isso nas cartas.
ele ensina Timóteo, ele ensina Tito a ser líderes cristãos através das cartas. Ele escreveu uma carta e foi ditar para os hebreus. Reuniu todos os hebreus e começou a ler a carta. Mas os hebreus eram um povo agitado. Poucos ouviram ele falar. Poucos notaram que ele estava falando. E ele observou, ficou quieto. Falava. Quando terminou de ler a carta, ele disse: não vou mais falar com vocês sobre isso. Pegou os documentos, desceu a rampa, saindo, um ancião lhe atacou. Paulo, onde vais? Vou embora. Não vou mais falar com esse povo. Por que, Paulo? Eles não vão embora, não entendem, não querem saber da verdade. Meu filho, eu sou o homem mais feliz do mundo por te ouvir hoje. Não deixe de falar com os hebreus. Ele retornou, sentou, de próprio punho, que geralmente ele ditava as cartas, né? Ditava para Lucas, para Timóteo, para outros. Essa vez ele sentou, ele escreveu a carta para os hebreus, pedindo perdão a eles. E disse: pode contar comigo, porque eu vou continuar lendo, escrevendo para o futuro de vocês. É outro exemplo de um homem que tem força e resignação. É um exemplo de fé e de amor. A carta de Romanos, ele abordou o pecado e a condição humana. Paulo começa explicando que todos os judeus e gentios pecaram, estão separados de Deus e necessitavam da ajuda dele para a salvação. O que é isso? É uma preocupação simples dele? O que tinha que ver com os judeus e com os gentios? Não, ele sabia que Jesus, antes de ir embora, tinha feito uma reunião com os gentios e judeus para agregá-los. E ele não conseguiu, ele partiu mesmo. E ele ficou com a responsabilidade. E ele está trabalhando e mandou essa carta. Ele botou assim, ó, justificativa da fé. Ponto central é que a justiça de Deus se revela pela fé. Fé em Jesus Cristo, que perdoa os pecados. A salvação é um dom de Deus, não algo que se conquiste por mérito. Olha bem isso. Como é que um homem escreve isso para os irmãos, para os amigos, né? Tem que ter coragem. Não é tu que vai buscar a tua salvação, tu tem que ter mérito. E para te ter mérito, tem que fazer as coisas certas, sim. Tu não pode fugir da realidade. E ele escrevia e mandava para esse povo. Ele botou mais aqui ainda, a nova vida de Cristo. Paulo explica a transformação que ocorre no cristão e pede: gente, vamos enterrar este homem velho. A nova vida em Cristo é guiada pelo Evangelho. O que quer dizer essa mensagem? Né? Vamos buscar o conhecimento. Porque não adianta nós lermos, aplicarmos e não agir conforme tem que ser no dia a dia. Porque nós estando na casa espírita é mais fácil. A gente conversa, lê, são todos irmãos, mas ali fora é o termômetro. Ali fora é a condição de tu ter equilíbrio, estabilidade na tua doutrina. Tu não pode ser, vai lá e faz, vou lá e faço. Não, não pode. Está certo, é do Evangelho, eu vou fazer. Não é, não vou fazer. Questão de consciência.
livre-arbítrio. Escolhas. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Estamos vivendo hoje a vida que escolhemos, não é verdade? E ele na carta de Romanos diz mais ainda. A carta explica a relação entre a lei de Moisés e a graça de Deus, mostrando que a lei não salva, mas a fé em Cristo é o caminho para justificar. Aí ele fala mais, plano de Deus, dos judeus. Ele fala sobre o preparo da visita dele, que quer retornar a Roma, e escreve a segunda carta, Coríntios. Para Coríntios escreveu duas, a 1 e a 2. A carta para Coríntios ele botou assim, ó. A carta de Paulo aborda problemas na igreja de Corinto, com divisões e imoralidades, uso inadequado de dons espirituais, ensinando também a eles como é importante a unidade, a santidade do corpo, como um templo o corpo é para o espírito, nós temos que saber como usá-lo. Também instruiu sobre o sacramento, a ressurreição de Cristo e a ressurreição de outros fiéis. Ele organiza uma colheita, na época, não sei se vocês vão lembrar, passou a televisão também, que eles juntavam dinheiro porque todos tinham perdido as casas, todos estavam passando fome, e alugaram um tipo de um galpão grande, e os cristãos se reuniram em grupos, ali um monte de grupos, e não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada, não tinha remédio. Então Lucas, Timóteo e os outros apóstolos juntavam moedinhas para essa necessidade, não para fugir desse ensinamento. E ele chamou a atenção deles também sobre isso. Ele falou sobre a união, a divisão. Paulo repreende as divisões da igreja, enfatizando a necessidade de grande unidade. As questões práticas doutrinárias é que a imoralidade não combina com o Evangelho. Paulo aborda a ordenança do sacramento, as questões sobre comer a carne oferecida pelos ídolos, que a gente já sabe que eles faziam, né? Ele não era contra e não devia fazer mais. Isso foi o passado. Porque ele nunca disse que era errado. A realidade é essa, ele nunca disse que era errado. Passou. Nós aqui, não passou também, quando a gente passa um problema, não passou? Passou. Não vamos estar relembrando esse problema todo dia. E esse povo que só ouvia parábolas, que não tinha um entendimento, não conseguia entender aquilo que Jesus falava antes, que Paulo falava e que os apóstolos falavam. Tinha coisas que Jesus falava que nem os apóstolos entendiam. Tinha que perguntar, mas como é que é? Então, é essa característica que a gente traz por Evangelho no nosso dia a dia. Se há muitos anos atrás essas cartas estão servindo para nós como estudo, como aprendizado, o que nos falta de trazer o Evangelho conjunto, estudá-lo, discutir em grupos de estudo? Não é para ti, não é para mim, é para nós todos. Não é para a família, não é só para os filhos, é para todos que estão juntos. A unidade e a espiritualidade sabe disso. Nós somos espíritas, temos consciências que vamos partir e voltar, partir e voltar. E essa partida, essa ida, essa volta, nos traz benefícios. Não é verdade? É uma evolução. Terceira carta, Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas continua o ensinamento sobre a salvação pela fé, não pelas obras das leis.
enfatizando uma coisa que ele não falou nas outras: a liberdade cristã. A importância de se afastar dos judaizantes, que são judeus, que insistiam na circuncisão e observância da lei. Então, se tinha passado, tinha que voltar para essa nova realidade. Ele precisava da ajuda dos Gálatas para poder dar desenvolvimento no Evangelho de Jesus. Porque imagina quantos eram só. Precisava de gente para vir trabalhar, para botar o Evangelho debaixo do braço e pregar, falar, conversar, mostrar a realidade. Porque o que acontecia com o povo? O povo era igual a São Tomé, que a gente diz, só acredito vendo. Hoje nós não podemos usar essas moedas, nós temos que ouvir, escutar, analisar e ver se realmente é positivo ou não. E vamos tocar. A doutrina não está nos ajudando a evoluir, tá, então vamos seguir com a doutrina. Essa era a questão que ele queria com esse povo, que não tinha o entendimento. Ele colocou também a salvação pela fé, justificando ser declarado justo diante de Deus, vem exclusivamente pela fé em Jesus, não por cumprir obras de lei de Moisés. A liberdade cristã, como já falei, crítica aos judeus, ele botou assim: fé, obras da lei. A carta compara as obras dos homens e abre um parênteses: comportamento que afasta os judeus, com os frutos do Espírito, com amor, alegria e paz. São resultados de uma vida guiada por Jesus. O que é isso? É que nós homens somos materialistas, não somos? Só pensamos no bem-querer, aumentar a fortuna. E a parte espiritual nos diz: pode ter a fortuna, mas é um fiel depositário, divide. Não é verdade? E se eu tenho uma fortuna, eu divido, eu sou feliz, tenho amor e tenho alegria. E a paz é bem natural, não é verdade? 2000 anos atrás, gente. É impressionante as cartas de Paulo. Quarta carta, Efésios. Carta de Paulo aos Efésios aborda o plano de salvação de Deus, a unidade dos cristãos. Paulo explica que Cristo uniu judeus e gentios na igreja, formando uma comunidade que deve viver em amor, perdão, santidade, opondo-se à idolatria e à falsidade, o egoísmo e a cultura pagã. A carta também exorta os cristãos e reveste-se da armadura de Deus para salvar as más tentações. Eles usavam armadura na época, né? Então, ele usa essa armadura não para a guerra. Usa para te defender dos maus que vêm para ti e tu não sabe como fazer. Fala da união em Cristo, o Evangelho como corpo de Cristo, a vida cristã do cotidiano, a vida nova, vou ler só um trechinho. Paulo instruiu os cristãos a se despojarem do velho homem e se revestirem do novo homem, em Cristo, vivendo em justiça, santidade e amor. Ele já tinha dado essa ideia com a ênfase, né? Aqui para os Gálatas está dando a mesma ideia. Relações familiares. Nessa carta ele bota uma coisa muito importante que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Há conselhos específicos sobre a conduta da família, entre maridos, esposas, pais, filhos, servos e senhores, enfatizando o respeito e a união em Cristo. Quantas casas a gente nota
não fazem uma oração, oba-oba, bebidas, farra, festa. Não que não possa, pode, mas também tem que ter a parte espiritual para auxiliar e amparar. Porque esse espírito que está aqui precisa disso. Não o meu corpo, o espírito precisa. Quanto mais oração eu tiver, quanto mais sensibilidade eu tiver, quanto mais amor eu tiver, com certeza o meu caminhar vai ser mais leve e mais tranquilo, não é verdade? Por que às vezes te levanta de manhã carrancudo, bravo? Por que? Por um motivo. Dormiu a noite toda. Por que de repente a pessoa diz uma coisa e a gente, não concordo contigo, te larguei de mão. Por quê? Ouve. Vamos ouvir, aí é que está a questão. As cartas de Paulo trazem esse sentimento para a gente ouvir de verdade. Ouve, escuta. Existe a necessidade de auxiliar, vamos auxiliar. Não existe, explica, não vou te ajudar. Não concordo. É um direito teu. Agora, não tem o direito de recusar. Esse tipo de gente, nós somos tudo igual, não é verdade? Que as pessoas lá são tudo ruim. Por quê? Fizeram só o mal? Não sabe. Pré-julgar. Não podemos fazer isso. Isso Paulo fala nas cartas. Filipenses é a quinta carta. Carta de Paulo aos Filipenses exalta a alegria em Cristo, apesar das circunstâncias adversas, como ele que está preso, incentivando os cristãos a serem unidos, humildes e buscarem a fé em Jesus. Toda vez que ele fala buscar a fé, ele sempre diz em Jesus. Por que será? Jesus foi o homem que morreu na cruz, ou morreu de outra maneira, por nós, para nos salvaguardar, para nos defender. Não merece esse respeito? Merece, não merece? Ele criou esse evangelho, determinou os apóstolos a todos que pregassem o amor, a caridade e a fraternidade. E eu faço uma pergunta: se todos nós pregarmos o amor, a caridade, a fraternidade, nós vamos prejudicar alguém? Nós vamos deixar de ajudar a nós mesmos? Nós vamos buscar o quê? Estamos buscando a nossa evolução. Estamos buscando a nossa condição de ser um bom espírita, um bom homem de bem. Porque nós nunca vamos saber como é o dia de amanhã. Hoje estamos felizes, amanhã só Deus sabe. Ontem já passou. Não é verdade? Temos que ter fé em Jesus, sim. Porque Ele é o nosso Pai maior, nosso irmão, é o governador do nosso planeta. Eu estou pulando aqui algumas coisas que não vai dar tempo. Sexta carta. Tessalonicenses. Paulo inicia a carta com um tom de gratidão e de alegria pela fidelidade e amor dos Tessalonicenses, mostrando que a palavra de Deus estava produzida e produzindo frutos em suas vidas. Que bonito, né? Recorda a esperança na vinda do Senhor. A carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses é uma das epístolas mais antigas do Novo Testamento. O principal tema da carta é onde Paulo esclarece que os crentes falecidos
não serão esquecidos. E a gente sabe disso, né? Quem lê André Luiz? Eternos da vida eterna, né? Obreiros. Obreiros. Isso. Ali tem uma história linda. Tem a história da Zenóbia, tá? Tem a história dos irmãos assistentes produzindo um corpo, órgãos para a reencarnação, não é verdade? A gente que lê André Luiz sabe alguma coisa também. Isso que Paulo fala, tranquilamente. Essas cartas de Paulo é uma coisa excelente para a gente estudar. Ajuda a evolução. Ele fala de amor e perseguição. Paulo relembra as dificuldades que enfrentou, que a comunidade também sofre. Ele também expressa sua preocupação e alegria ao saber da perseverança da doutrina em meio a diversidades. Mesmo que aconteça qualquer coisa, eles estão ali contribuindo com a doutrina. É fantástico. Ele faz uma bênção final. Diz, Paulo conclui a carta com uma bênção para a santificação do espírito e do corpo, pedindo que a graça de Cristo esteja sempre com eles. É uma bondade. 7ª carta. Timóteo e Tito. Timóteo e Tito eram jovens, muito jovens, que estavam imbuídos nessa obrigação junto com Paulo. Mas não tinha experiência. O que ele fez? Ele sentou e escreveu uma carta por Timóteo e por Tito, ensinando como levar a doutrina para esse povo bruto, adulto. E ele fez isso. E eles cumpriram a regra. Paulo oferece conselhos sobre como os líderes devem organizar e gerir as igrejas. As cartas alertam sobre a necessidade de os crentes se protegerem de falsos mestres, mitos que contradizem a verdade. É dada a ênfase e importância da sã doutrina, da prática de boas obras pelos cristãos em suas vidas particulares e sociais. Então ele deixou bem organizado para Timóteo e para Tito. Ele alertou também Timóteo e Tito sobre falsos ensinos. Paulo alerta para o perigo de alguns cristãos que ensinavam conhecimentos especiais, ensinavam conhecimentos especiais diferenciados da doutrina, do Evangelho, levando a disputas e oposição à verdade. A última carta que eu consegui colocar aqui é Filemão, 8ª carta. A lição é reconciliação e perdão. Como é lindo isso, né? Sabe que isso é importante para nós que vivemos aqui nesse planeta e hoje, com provas e expiações, é saber reconciliar e perdoar. Porque às vezes a gente diz perdão, mas o perdão é perdão. Não, tem que ser o perdão dessa força interna que todos nós temos, de verdade. Olhar e dizer, eu te perdoo. Fizeste mal a mim, mas eu não vou te perdoar. Eu estou te perdoando de verdade. E perdoa de verdade. Paulo intercede em favor a Onésimo, que era um escravo de Filemão. E ele fugiu. Naquela época, quando o escravo fugia, ele era preso, açoitado, e tinha pena até de morte às vezes. E Paulo converteu o Onésimo. Virou cristão. E no momento que ele virou cristão, ele acordou e pegou para ele aquela força de Paulo. E ficou um baita do cristão. Paulo achou um desperdício consumir com ele. E pediu então para o Filemão perdoá-lo de verdade.
E o Filemon perdoou. Aqui diz assim, ó, perdão e graça. A carta contrasta a punição que a lei exigiria para o escravo fugitivo. Com graça oferecida por Paulo, ele pede a Filemon que perdoe Onésimo, destacando que a fé cristã deve se traduzir em perdão nas relações interpessoais. É bonito, né? Transformação em Cristo. Paulo enfatiza que através de Cristo as pessoas se tornaram irmãos e irmãs. No Evangelho, Onésimo, após ser convertido por Paulo, enquanto ele estava preso, é visto como um filho, como um irmão, mas em Cristo. Ele nunca trouxe para ele as vantagens que ele fazia, vocês já notaram isso? Todas as cartas que ele escreveu, ele escrevia para os outros, para o bem dos outros. Ele nunca pediu nada, nunca disse que foi ele que fez alguma coisa. A humildade é espantosa, não é verdade? É esse amor que eu fico assim, ó, abismado. E a gente que é bruto, assim, como é difícil a gente entender, né? Mas vamos estudar que a gente tem, conseguir entender alguma coisa aqui, olha. Estou tentando, pelo menos. A circunstância da escrita, Paulo escreveu na carta, enquanto estava preso em Roma, por volta de 60 anos depois de Cristo. Personagens, gente boa. Filemon era um dono de escravos, convertido por Paulo, e Onésimo era o seu escravo. E fugiu, e conseguiu retornar e ganhar o perdão. Relevância hoje. Queridos amigos, as cartas de Paulo não envelheceram. Elas nos lembram que a fé não é teoria, mas um caminho. O amor é critério supremo de toda ação. A esperança deve permanecer firme mesmo nas tribulações. A comunidade cristã só é forte quando vive em unidade. A união faz a força. E talvez a maior mensagem seja esta. Assim como Paulo, cada um de nós é chamado a ser uma carta viva, de Cristo para com o mundo. Como ele mesmo escreveu, vós sois a nossa carta, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas e nem em pedras, mas nos corações de carne. As cartas de Paulo atravessaram os séculos, porque não são apenas de Paulo, são de Cristo, que continua a falar por meio delas. Que possamos também, nós, escrever com nossas atitudes novas cartas de fé, de esperança, amor, para aqueles que convivem conosco. Que exemplo é a palavra de Paulo? Nos inspira a viver mais intensamente o nosso Evangelho e a sermos, cada um, cartas vivas de Cristo ao coração da humanidade. Muito obrigado, novamente. Que o Pai do Céu abençoe todos nós, que possamos chegar em casa melhor e sair possível. Nós que agradecemos, e agradecemos muito ao prezado irmão, fez um trabalho extenso e nos trouxe o filé mignon do trabalho. Fez um resumo e nos trouxe aqui, nos lembrando que estamos aqui. Por favor. Estamos aqui para trabalhar o amor em nós, o amor entre nós, e fez isso com emoção, amor e coração. Em vários momentos a gente se emocionou na sua fala. Muito obrigado.
Dito isso, vamos para a nossa prece final. Novamente, pedir que todos procurem ficar confortáveis. Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai. E nesse clima de amor, de estudo, de ternura, vamos agradecendo por poder fazer parte dessa celebração. Essa celebração em dois mundos. Essa celebração de amor, de fraternidade, de amparo, que nos dá ânimo, que nos fortalece para seguirmos a nossa jornada. Muito obrigado, amigos, encarnados, desencarnados. Muito obrigado aos benfeitores das nossas casas. Muita gratidão ao nosso Mestre Jesus e muita gratidão ao nosso Pai pelo dom da vida e pela oportunidade que temos a cada momento de tentarmos ser melhores. Que assim seja.